Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos a mais um episódio da Voz do Veterinário, desta vez episódio clínico. Hoje não contamos com a presença do Hugo, que infelizmente não pode estar presente, mas estou cá eu, Luísa Alves, médica veterinária, e hoje vamos estar à conversa com a médica veterinária Carla Pinto, que se dedica, entre outras coisas relacionadas com os cuidados paliativos, à acupuntura veterinária, que será o nosso tema desta conversa. E eu vou começar pelo princípio e perguntar-te, Carla, o que é exatamente a acupuntura veterinária? Bem, olá novamente, Luísa. Ora bem, a acupuntura veterinária nada mais é que a inserção de uma agulha, tá? Uma agulha filamentar, em pontos específicos do corpo. E esses pontos vão gerar uma resposta no organismo, não é? Então, uma técnica, um ramo da medicina tradicional chinesa, e não só, porque depois eu vou explicar um pouquinho as variados tipos de acupuntura, que a gente pensa só na medicina chinesa, mas existem outras técnicas, mas basicamente é a inserção de uma agulha filamentar em alguns pontos do corpo e que esses pontos vão gerar uma resposta que eu pretendo, né, para o meu paciente. E como é que, perguntando do ponto de vista de quem está completamente off deste tema, como é que a inserção de uma agulha pode provocar uma resposta num animal ou numa pessoa? Qual é o princípio? Pronto, é assim, em termos fisiológicos, a resposta tanto no animal quanto numa pessoa é semelhante, tá? As expectativas é que não são, porque a pessoa já vai para uma sessão sabendo, né, e procurou a sessão, tem uma noção do que vai encontrar, igual o animal não, ele entra num consultório ou é feito em casa, mas não sabe o que é uma agulha de acupuntura, não é? Sim. Okay, então essa parte é diferente, para a gente falar até no futuro do placebo. A questão é que há vários tipos de resposta. Eu falo que é uma cascata biológica ou neurofisiológica. Quando eu coloco uma agulhinha, há uma resposta local, certo? Ou seja, eu causei um microtrauma. Sim. Traumatizei o tecido. E quando há esse microtrauma, o meu organismo não é bobo e vai mandar para aquele local alguns mediadores pró-inflamatórios. Então, é normal a gente ver uma reação assim mais avermelhada, porque ele está cheio de substância P, de histamina. Depois, dependendo do local da inserção da agulha, é próximo de nervos, de vasos, há uma resposta. Ela ascende, vai para a medula, e da medula, uma resposta que a gente fala segmentar. E depois é uma resposta do nível central, no sistema nervoso central. Aí meu cérebro, que também não é bobo, vai falar, ok, se ali dói, vou mandar os meus opioides endógenos para parar a dor. Ok? Então vem ali a libertação, por exemplo, da serotonina, das endorfinas, e aí vem toda a cascata que é extremamente complexa, mas é uma cascata neurofisiológica do efeito da acupuntura. Ou seja, daí ser utilizado para maneio da dor. Exatamente. O que eu pretendo com a acupuntura, que eu falo que é uma grande enganação do cérebro, porque eu vou querer mesmo que meu cérebro saiba que em algum lugar do meu corpo está a doer, ok? Eu vou acordar aquele local. E depois, eu também concorro com a dor. Existem dois tipos de fibra, não é? As fibras C, que é a dor crônica, percorre essas fibras até chegar ao cérebro, por isso é que tem a sensação da dor. E a acupuntura apanha a fibra delta, que é uma fibra rápida, mielinizada. Então ela chega no cérebro e lá no cérebro ela fecha. Quem estudou dor ou quem estudou fisiologia lembra da teoria do portão da dor, de Melzack. Então a acupuntura, ok, eu cheguei lá no cérebro, o que o cérebro faz? Vou fechar esse portão. Então, quando a dor crônica chega, o portão está fechado, ela não entra, porque Certo. o local no cérebro já está ocupado. E aí vem essa cascata, por isso é que acho que das indicações para acupuntura, a dor é sempre é o top 1. Sim. Porque as pessoas e os animais normalmente são para o tratamento da dor. E que outras situações em que outras situações é utilizada a acupuntura? Consegues-me exemplificar? Sim, situações inflamatórias, por exemplo, a dor é o carro-chefe, não é? Mas, por exemplo, animais com epilepsia, onde eu quero fazer uma neuromodulação para acalmar também o meu sistema nervoso. Na acupuntura a gente trabalha muito com o sistema nervoso simpático e o parasimpático.
Se eu souber que vias que eu estou ali a estimular, eu vou acalmar o animal, ou até vou dar ali uma certa energia para aquele animal, não é? Se eu estimular muito o sistema nervoso simpático. Então, qualquer situação neurológica, por exemplo, hernias discais, animais parésicos, mas que tem alguma sensibilidade, não é? Certo. A dor, a acupuntura está indicada. Por exemplo, problemas reprodutivos em animais de produção, que a gente não fala, não é? Quase sim. animais de produção, em cavalos, aparelho também locomotor, digestivo, porque eu vou fazer ali um aumento do peristaltismo, também intestinal, então para o cavalo é muito importante, porque eles têm muitas cólicas, tudo que é assim, que atua no sistema nervoso, dermatologia, por incrível que pareça, ok? Tudo que é inflamatório, também a gente vai atuar. Atenção que a parte do prurido está muito relacionada com a Claro, dor, tá? A via são semelhantes, Sim. então a gente também atua nessa questão da dor. Eu vou tentar aqui equilibrar o sistema nervoso simpático e parasimpático com a acupuntura. Ok. Numa primeira consulta, o que é que o tutor pode esperar? Olha, a primeira consulta é uma consulta longa, tá? Quem quer ir para essa área tem que ter algum tempo com os pacientes. E aqui a gente tem que ver primeiro a expectativa daquele detentor. Por quê? Porque às vezes são situações crônicas, onde já se tentou de tudo e a gente chega aqui como o último recurso. Eu acho que a gente tem que parar com isso, de ser o Certo. último recurso. E depois a expectativa, porque normalmente esse detentor chega com um animal, por exemplo, parésico já há 1 mês ou há mais tempo, e já quer com uma sessão que ele ande, Claro. por exemplo, ou que a dor melhore. Animal com poliartrite, a osteoartrite é muito complicado, o maneio é multimodal. Aliás, a acupuntura entra sempre como no maneio multimodal da dor. Sim. Eu acho que como terapia isolada Pode não pode ser. não resultar. E a gente tem que ter essa conversa aberta com os detentores, não é? Então, Deixa-me só gerir interromper-te. expectativas. Porque aqui lá em casa podem estar a fazer esta pergunta que é, ok, se faz parte de uma abordagem multimodal, como é que eu distingo de um placebo? Olha, primeiro, pela resposta. A gente tem que ver o placebo, um animal, quando é manipulado, normalmente não é muito agradável, tá? Sim. Então aqui a questão do placebo, eu acredito mais que em pessoas pode acontecer, e acontece em 30% dos casos, e em alguns donos de cães, Certo. tá? Pode acontecer, e em alguns cães também. O que acontece? O cão é muito matreiro. E o cão é um espelho do ser humano. E às vezes, quando eu faço acupuntura, eu faço uma massagem, eu relaxo o animal, e ele já sabe que quando me vê que ele vai receber massagem, Sim. biscoitinhos, e aí vem o placebo, Certo. tá? E às vezes ele tá melhor, visualmente melhor, mas é até do placebo. Uhum. Um gato, podem me falar o que quiser. Certo. O gato é gato. E um gato responde super bem. Até melhor que um cão, ao meu ver. Então, a questão do placebo, e tem a questão também do detentor desse animal, Claro. porque ele quer tanto que às vezes vê uma melhora. Sim, sim. E aí eu tenho que saber distinguir. Por isso que cada sessão eu faço um exame físico minucioso. E a minha sessão procuro pontos de dor miofacial, que quase ninguém sabe o que é uma dor miofacial, o que são os pontos gatilho. A questão também que eu acho, a gente tem que utilizar cada vez mais as escalas de dor validadas, ou seja, tá a ver que aqui o meu tipo de abordagem é um pouquinho diferente, não é? Eu não pergunto, é muito pragmático, ou seja, eu tenho que ver com escalas validadas, se está melhor. E como é que a gente vê isso também, além do caminhar, do apetite, ou seja, aqui várias nuances nessas escalas que vamos dizer se aquele animal está melhor ou não. Então, o placebo aqui, eu acho que, no caso da veterinária, é residual, tá? Sim, ok. E aqui em relação aos artigos que comprovem a ação da acupuntura,
Porquê é que achas que ainda não existem muitos, ou a quantidade necessária para que os mais céticos acreditem Pronto. na técnica? Em relação aos mais céticos, saiu agora um estudo da National Geographic que eu aconselho a todos que estão a ouvir o episódio a lerem esse artigo. Saiu no mês passado. E que fala realmente, tipo, finalmente desvendamos o porquê que a acupuntura trata a dor. Então, há ali uma explicação biológica, neurofisiológica, porque hoje em dia a gente utiliza muitos meios, principalmente de imagem, e aí viu-se e que quando a gente faz acupuntura, há uma zona do cérebro, a zona ligada à dor, que ela tem uma reação. Quando eu faço acupuntura placebo ou acupuntura falsa, essa área não é ativada. Qual é a dificuldade em fazer estudos com acupuntura? E é muito simples. Eu, para fazer um estudo com acupuntura, eu tenho que usar uma agulha, certo? Pois. Aí vem a questão. Já estou a ver onde não é que é? vai chegar. Então, ó, quando a gente faz, e normalmente são duplos cegos. O que é um duplo cego? Aquele terapeuta ou quem vai introduzir a agulha não sabe o ponto, nem sabe se está a colocar uma agulha verdadeira ou falsa. O que é agulha falsa? Ou seja, há pouco tempo desenvolveram um tipo de agulha que a pessoa sente a picada, mas a agulha não é introduzida. E essa é a diferença. Quando eu coloco uma agulha de acupuntura, eu vou chegar na fáscia, e essa fáscia tem terminações nervosas, capilares, e vai a informação a nível central. Quando eu coloco a agulha, que a gente fala que é a agulha falsa, a pessoa só vai ter a sensação do agulhamento, mas ela não vai tocar estruturas. Certo. E aí é que eles fizeram as tais ressonâncias magnéticas cerebrais e viram... Como é que nós fazemos com agulhas? Exatamente. Porque a máquina... Exatamente. Sim. E a questão foi, quando é o placebo, ou seja, a agulha, ou o agulhamento falso, não há resposta. a resposta foi 4 semanas, porque é sempre o placebo, a pessoa sentiu a picada. Certo. Mas ela não sabe se foi verdadeiro ou falso, certo? Sim. Há sempre aquela expectativa. Quando foi com a acupuntura verdadeira? 12 semanas. Então, aqui é uma diferença brutal em relação à dor. Ou seja, eu tive ali um período de 12 semanas. Porque eu atingi estruturas, tá? Então, houve a tal cascata de efeitos biológicos. Então, por isso é que é muito difícil a gente fazer estudos validados. Mas agora, obrigada National Geographic por esse artigo fantástico. E a gente tem que ver que nós estamos a passar por crise de opioides. E eu estou falando já mais no contexto humano. E a acupuntura, em algumas situações, mostrou-se até melhor num pós-operatório do que um opioide endovenoso. Sim. Isso é importantíssimo. O que eles falam é já colocar a acupuntura no contexto hospitalar, ou seja, não só tratar dor crônica, mas já algo agudo, já no nível de pós-operatório. Pensando na questão dos opioides e pensando também que a acupuntura não é viciante, não é aditiva, ao contrário dos opioides. Tá? Então isso é muito, muito importante, a gente tem que pensar nela realmente como um tratamento efetivo para a dor, tanto aguda quanto crônica. Certo. Aqui uma das questões que acredito que surja, e uma vez que referiste, há uma grande procura da acupuntura numa fase já terminal da vida de um animal. Como é que nós moldamos esta opinião dos colegas? Ou seja, como é que nós conseguimos que eles vejam na acupuntura algo que é para propor antes de chegar a essa fase? Como é que achas que poderia ajudar? Quer dizer, este episódio do podcast acho que já vai ajudar. Sim, e agradeço mesmo o convite, porque eu acho que vai ajudar muito. Eu acho que aqui é uma falta de comunicação, tá? Porque ainda temos a acupuntura um bocadinho ligada ao esoterismo. Ao esoterismo, sim. A parte mais alternativa, porque o alternativo é ou, não é? Ou isso ou aquilo. Não pode ser. Não pode ser, não é? Então, sim, a gente tem que parar com isso. Eu acho que falta também a comunicação entre colegas, que hoje em dia está facilitada. Aliás, existe o site da Associação Portuguesa de Medicina dos Médicos Veterinários Acupunturistas, não é? A PAMV, que se os colegas quiserem informação, tem lá. E acho uma conversa, ou seja,
falar que existem também profissionais habilitados para fazer. Aliás, é uma questão que eu vou colocar aqui, existem profissionais habilitados e veterinários e que essa técnica deveria ser e é exclusiva de médicos veterinários, até porque alguns seguros já cobrem acupuntura, ok? Porque é um ato médico. Então, eu acho que a gente tem que perder o medo de falar entre nós. Por exemplo, quem trabalha comigo vem, Carla, tem aqui um paciente, acha que é? Sim, acho que sim. Então eles já enviam, não é? E a questão da fisioterapia, da reabilitação, normalmente em centros já também tem a parte da acupuntura, mas aqui eu acho que há algum medo, por exemplo, de um pós-cirúrgico, ortopédico, neurológico, de enviar para a acupuntura, porque vai estragar o que eu fiz, ou o meu trabalho. Não, não, gente, não vai acontecer isso. E acredito que quando a gente trabalha em conjunto, o colega que me reencaminhou vai ter uma resposta, não é? Porque eu vou estar sempre a responder, olha, aquele paciente está assim, e vice-versa. Porque se a gente... A questão é, os donos dos animais vão nos encontrar, ok? Ponto. E é muito chato, no fim, e que já me aconteceu, do animal melhorar e falar, mas por que não falaram isso antes? Isso é muito chato. E é muito chato também a gente falar, eu não... tudo bem, isso não faz mal, cuidado. Ou, eu não acredito, mas tudo bem. Parece que é uma coisa desvalorizar. Sim. Eu acho que a gente tem que parar também com isso. E também da parte quem faz acupuntura, também a gente tem que ter conversa com colegas e não ter medo de enviar aquele animal para uma cirurgia ortopédica, de joelho, por exemplo. Não é? Eu não posso prolongar também, só porque eu quero que a acupuntura funcione, que aquele animal tem que... Não, isso a gente também tem que... Ou seja, jogar aqui nas duas equipas, não é? Sim. Eu acho que trabalhar em equipe é muito bom por causa disso. Sim. E em que situações é que, lá está, referiste aqui a limitação de um problema mesmo anatómico, que tem que ser resolvido em cirurgias, mas em que outras situações é que a acupuntura não é recomendada? Ou existe essa não recomendação? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com doenças infecciosas. Eu estou a falar aqui, por exemplo, sei lá, hemoparasitas. E daí da importância do seu colega veterinário fazer acupuntura, porque se eu vejo que aquele animal... atenção que a hemoparasitose às vezes mimetiza uma poliartrite, né? Sim, sim. E às vezes a gente acha que é um problema articular. Não, é um problema que eu tenho que tratar com antibiótico. Então, eu mando para exame, ok. Esse tipo de situação são situações de medicina interna. Óbvio que a acupuntura vai melhorar se aquele animal ficou com dor miofacial. Agora não vai tratar. Né? Então, eu tenho muito receio. Discoespondilite. A discoespondilite dos animais tem dor intensa. E às vezes a gente acha que é dor de coluna. E às vezes o diagnóstico, mesmo com neurologistas, é muito complicado. Tá? Mesmo fazendo TAC, ressonância. E aí a gente tem que ter um cuidado extra que eu acho que com as partes mais... Pensando aqui na questão infecciosa, realmente. Há uns tempos atrás me apareceu um animal com toxoplasmose ativa. E tinha dor miofacial. Eu tinha feito um TAC estava normal. Mas, gente, eu perguntei só se tinha feito a análise, neospora, toxoplasma. Não, e tinha. Ok, então, porque o animal come erva, não é? Vai comer uma relva, tem lá é normal. Então, a gente também tem que ver que as doenças infecciosas, a gente tem que testar também. Sim. E que a acupuntura tem as suas limitações, como é óbvio, não é? Isso é um tratamento com antibióticos. Certo. Para terminar o nosso episódio clínico, o que é que eu te queria perguntar? Quais é que são, assim, uma lista dos 3 principais, ou mais, ou menos, equívocos em relação à acupuntura que queiras deixar aqui claros, de que são equívocos, para os colegas que nos estão a ouvir? Que a acupuntura é mística, esotérica e que trabalha energias. Quem me conhece sabe que que eu não sou nada, que eu trabalho muito com a questão da neurofisiologia, que eu acho bonito isso, acho bonita essa cascata biológica. Então acho que isso até é um bocado deixar a acupuntura como algo muito secundário, não há toda uma
uma cascata, tão complexo que é lindo. É isso. Outra questão que é a alternativa a questões, por exemplo, não é? E que eu vou deixar a medicina convencional e a acupuntura e a questão do tratamento da acupuntura como algo único. Eu acho que não. Acho que a gente tem que combinar com outras modalidades. Por exemplo, aquele animal precisa de exercício, precisa do movimento, né? Precisa de uma boa alimentação, preparação da casa. E às vezes a gente tem aquela noção que a acupuntura vai ser quase que um milagre. Sim. E que não vai ser. Então há um trabalho aqui muito grande para fazer por aquele animal, ou seja, não é algo simples. Mas é fazível, não é? Acho que se a gente conversar bem e tentar perceber como é que é a dinâmica daquele animal em casa, ajuda. Então, acho que basicamente a gente tem que tentar aqui tirar a acupuntura da zona do misticismo e passar para a área médica. Sim. Pronto, que é o que se faz até na medicina, não é? É tratamento da dor. Se colocar tratamento da dor, aparece lá uma das coisas, a acupuntura, não é? Então, acho que a gente devia mais conversar entre os colegas. E essa oportunidade aqui, por exemplo, eu acho que é fantástica. Obrigada, Carla. Notas que a gente tem que passar a palavra. Sim. Muito obrigada pela tua presença e pela partilha de conhecimento. Eu saio daqui claramente mais elucidada sobre o que é a acupuntura, em que situações é que ela está recomendada e quais aquelas em que não está recomendada. Para quem quiser acompanhar o trabalho da Carla, podem fazê-lo através do Instagram, carlapinto_vet. Da minha parte e da parte do sindicato, muito obrigada, Carla, foi um gosto ter-te aqui. Eu que agradeço. A todos os nossos ouvintes, obrigada por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, partilhem com colegas, principalmente aqueles que não acreditam na acupuntura, e amigos, e acompanhem o nosso podcast, A Voz do Veterinário. Caso tenham alguma dúvida, alguma sugestão relativa aos nossos episódios, podem entrar em contacto através do nosso e-mail, avozdoveterinário@snmb.pt. Obrigada e até à próxima. Obrigada.